A paz, Senhor e irmãos, quero louvar e glorificar o nome do Senhor pelo privilégio de poder estar neste momento a poder partilhar esta porção da palavra de Deus e entender a importância que tem a oração. Então, vamos orar brevemente e depois estaremos partilhando o Evangelho segundo Marcos 1, no verso 35. Senhor nosso Deus e Pai, nós adoramos e exaltamos o Teu nome. Glorificamos a Ti porque só Tu és Deus e não há nenhum outro nos céus, na terra, nem debaixo da terra. Pai da glória, louvamos-Te por este dia e queremos glorificar o Teu nome porque só Tu és o único e soberano e aquele Deus de amor que não há nenhum outro fora de Ti. Obrigado, Pai Celestial, por estes momentos que o Senhor nos concede de partilharmos a Tua palavra. Senhor, toca nos corações, Pai, para fazer entender a necessidade que temos de buscar a Tua face em oração e também, ó Deus da glória, de podermos ter intimidade contigo. Pai da glória, Tu te revelas, Senhor, também na oração. Pai da glória, assim, Senhor, nós possamos buscar a Tua presença com propósito para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, do ministério que nós fazemos parte, da sociedade, no nosso trabalho, onde nós estivermos, Senhor. Pai, assim oro a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, para podermos meditar numa porção da palavra de Deus, que está em Marcos capítulo 1, verso 35, diz assim: E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Nós estamos a ver aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 35, de que Jesus, levantando-se muito cedo, ele ainda escuro, mostra que é madrugada, antes do sol nascer, e ele saía para um lugar deserto, ou seja, ele se ausentava do meio das pessoas e ele ia para um sítio a sós e ele lá orava ao Pai Celestial. O que é que nós aprendemos com esta ação de Jesus Cristo nas nossas vidas? Muitas vezes nós estamos preocupados com coisas da vida e nestas coisas da vida nós ficamos tão ocupados que nós não temos calma para pensar na coisa mais importante, que é Deus, na nossa comunhão com Deus. Deus que nos criou, que nos fez, Deus que nos deu a vida, Deus que nos proporciona todo o bem-estar. E muitas vezes nós estamos muito preocupados até em orar diante de Deus sem propósito, fazer oração por hábito e costume. Orar é uma maneira de nós revelarmos a nossa fé diante de Deus. E Jesus, quando se retirava e ia falar com o Pai, é porque ele sabia muito bem de que esta comunhão, esta intimidade que ele precisava com o Pai, tinha que ser na oração. E nós vemos aqui, pelo exemplo de Jesus, que antes dele se levantar cedo e retirar-se para orar, a Bíblia fala que Jesus, neste contexto bíblico, ele curou um endemoniado de Cafarnaum. Ele curou a sogra de Pedro. Muitos que estavam enfermos se aproximavam dele durante o dia, à luz do sol, e ele fazia, e ele curava, e ele expulsava demônios, e pessoas estavam sendo libertas de várias enfermidades. Nós aprendemos que, apesar destas maravilhas, deste poder de Deus sobre ele, operar tão grandes milagres, Jesus nunca deixou de ter comunhão com o seu Pai Celestial, comunhão com Deus. E Jesus se retirava. Isto aqui é muito importante, que eu quero partilhar aqui com o amado ouvinte e telespectador, de que Jesus se retirava para orar.
No entanto, Jesus tinha uma intenção real no seu coração quando ele se retirava para ter comunhão com Deus. Ele sabia que Deus, apesar de não podermos ver com os nossos olhos carnais, mas no Espírito, porque Deus é Espírito, diz as Escrituras Sagradas, ele estava lá e tinha comunhão com o Pai. Jesus orava, Jesus tirava tempo para orar. E meu desejo é que cada um de nós possamos tirar tempo para orar, para buscar a face do Senhor. E fazer isto com perseverança, de forma incessante. A palavra de Deus diz que devemos orar sem cessar. Então, esta questão de não cessar é nunca desfalecermos, nunca desistirmos, sempre nos nossos assuntos, problemas, angústias, tristezas, mesmo quando estamos alegres. Deveremos ter sempre um motivo da nossa alegria chegar diante de Deus e dizer a Deus as razões pelo qual também estou alegre, porque é que estou satisfeito, o que é que aconteceu de bom nesse dia que te faz ficar com o coração exaltando e glorificando o nome do Senhor. Muitas vezes nós nos apartamos, ficamos ocupados com as coisas da vida, os deveres a fazer, as responsabilidades que temos para com a família, para com o trabalho e para com a sociedade também, ainda que seja no ministério. Ficamos muito preocupados com coisas que nos preocupam não nos faltam, são imensuráveis, são tantas coisas, mas Jesus nunca deixou de buscar a face de Deus, apesar de trazerem para ele muitos assuntos que ele tinha que resolver. No entanto, amado ouvinte da rádio e telespectador, eu quero dizer que é muito bom que nós teremos um tempo para orar e não fazer uma oração só por fazer, não fazer por hábito e costume, não fazer simplesmente, olha, porque quando acordo pela manhã eu oro e a hora da refeição eu também faço uma breve oração e na hora em que eu vou descansar também peço a Deus que me guarde e ponto final e dormir. Não, nós temos que orar diante de Deus sabendo que estou me aproximando do Pai Celestial com reverência, temor, com amor no coração e nós pudermos clamar ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, pela nossa total dependência a Deus. Porque se não fosse por Deus, nós não estaríamos neste mundo. E se ainda estamos vivos, é porque Deus tem um propósito com as nossas vidas. Então, nós chegamos diante de Deus com propósito. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que orar também com objetivo, temos que ter foco. Nós devemos chegar diante de Deus, aproximar a Ele em oração e sabermos o que é que nós pretendemos alcançar. Quando eu vou diante de Deus para orar, para buscar a sua face, o que é que eu quero com isto que eu estou a fazer? Qual é o intuito que o homem tem ao fazer uma oração? Então nós devemos buscar aqui a face de Deus, sabendo de que só Ele é que pode nos abençoar, dar paz, alegria e também fazer com que nós possamos ter amor para dar aos outros. Queria partilhar uma palavra em Hebreus, capítulo 12, no verso de 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, nos versículos do capítulo 12, verso 1 a 3. Diz assim, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que já estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, há aqui uma carreira que nos é proposta. E nós devemos, diz a Bíblia, que devemos deixar todo o embaraço, todo o pecado. Se são muitos os afazeres que lhe tira da presença de Deus, isso pode constituir um embaraço na sua fé, pode constituir um embaraço no seu crescimento espiritual. Então diz aqui, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, que estamos sujeitos
a pecar diante de Deus e corramos com paciência, sem nos desanimarmos, a carreira que nos está proposta. No verso 2 do capítulo 12 de Hebreus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, Jesus Cristo, aquele que veio despertar as nossas mentes para a verdadeira comunhão com Deus, sem estar preocupado com assuntos que sejam do meu ego. Aquele que está preocupado com Deus e também com os outros, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Diz a palavra de Deus que Jesus se humilhou. Ele fez-se homem, veio para morrer por nós e assentou-se à destra de Deus. Deus o exaltou de tal maneira que hoje Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós. No versículo 3 do capítulo 12 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós estamos a ver aqui na palavra de Deus a necessidade de nós nos animarmos todos os dias e termos alegria ao aproximarmos do Senhor. Jesus mostra pela oração nos evangelhos, segundo Mateus e também Lucas, sobre a questão da oração do Pai Nosso, como nós devemos orar. Mas nós oramos com que propósito? Nós oramos porque queremos adorar a Deus, queremos ter intimidade com o Senhor. Não é só porque nos sentimos bem quando nós oramos. É porque nós, quando buscamos a face de Deus, nós sabemos o propósito pelo qual nós entramos na presença de Deus. Somos homens errantes, falhamos, temos a oportunidade de chegar à presença de Deus para adorá-lo em oração, para poder falar a Deus sobre as nossas inquietações, para nós pedirmos perdão pelos nossos erros, falhas, enganos e pecados que muitas vezes em nosso coração, por causa do ego, por causa de algum benefício, nós naquele momento falhamos diante de Deus. Isso é frequente, acontece com todos os homens. No entanto, nós temos a possibilidade de chegar com propósito diante de Deus para pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas falhas, para Deus fortalecer o nosso coração, para que nós possamos andar de forma correta diante dele. Então, nós buscamos a face de Deus para podermos estar na brecha. Em Ezequiel diz no capítulo 22, verso 30, Deus buscou entre os filhos de Israel alguém que pudesse, tapando o muro, estivesse na brecha perante Deus e a terra. Mas Deus não encontrou ninguém, não achou nenhum homem. E Deus decidiu destruir a terra, terminar com a vida, a raça humana. Mas porque Deus é um Deus maravilhoso, os seus planos não podem ser frustrados por ninguém, ele se agradou do homem e deu oportunidade ao homem para que ele pudesse viver de forma correta na sua presença. Houve um erro cometido pelo Adão e Eva no passado. Deus criou uma possibilidade de homem se corrigir desse erro, de não fazer a sua vontade. E ele nos deu essa oportunidade. E mais do que isso, ele enviou o seu Filho para que nos pudesse mostrar, por exemplo, a necessidade que nós temos de buscar a face de Deus. Não só por nós mesmos, mas por todos aqueles que nos rodeiam. Também para que nós possamos estar fortalecidos no Senhor. E esse fortalecimento é na oração. E eu quero encorajar aqui a todos os ouvintes da rádio e a todos os telespectadores que nós possamos ser pessoas de oração, que nós possamos ser homens de fé. Através da oração é autorrevelada a nossa fé. Então nós devemos ter isso na nossa consciência. Não devemos ter vergonha de orar,
em qualquer que seja o lugar, o momento, mas também nós devemos ter momentos a sós com o Senhor para buscarmos a sua face. Nós já devemos de sentir em nosso corpo fortalecimento, devemos também ter o fortalecimento espiritual e nós estaremos menos susceptíveis a errar, a falhar, quando nós tivermos constante intimidade com o Senhor. Então, é esta palavra que eu queria partilhar com o amado ouvinte, amado telespectador, de que nós devemos orar de forma incessante, devemos estar sempre aos pés do Senhor. Quanto mais tempo nós tirarmos buscando a face de Deus com coração sincero, sem necessidade de satisfazer o meu ego, mas vir diante de Deus, humilhar diante de Deus, mostrar total dependência ao Pai Celestial, para que na verdade Deus possa nos usar como ferramentas, como instrumentos nas suas mãos, para nós sermos bênção. Assim como Jesus orou, pessoas foram curadas, foram libertas e achavam graça aos olhos do Senhor Jesus, assim também os homens possam achar aos nossos olhos, não por sermos o que nós somos, mas por sermos filhos de Deus, comprados, lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Então, vamos orar e, por favor, não se esqueça de orar. Todas as vezes que quiser tomar alguma decisão na sua vida, busca a face de Deus, apresenta diante de Deus. Cometeu algum erro, alguma falha, peça perdão a Deus. Se o irmão, a irmã, há muito que não busca a vontade de Deus, nunca é tarde. É hora de buscarmos a vontade de Deus. Que Deus possa tocar os corações, moldar os corações, através da oração, termos muita intimidade com o Senhor. E Deus vai se revelar a nós e grandes coisas Deus vai também fazer através de nós. Não porque somos alguma coisa, mas porque Deus, acima de tudo, estará operando através de nós, como operou através dos profetas, de Jesus, através dos discípulos. Deus quer fazer maravilhas, quer fazer proezas através de cada um de nós. Então, neste momento eu vou orar para que Deus nos possa abençoar e que nunca nos esqueçamos de buscar a face de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, queremos louvar, exaltar e glorificar o Teu nome e Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos ajude em tudo quanto fizermos nesta vida, nós possamos, antes de mais, ter intimidade consigo e saber Te ouvir também, Senhor. Não somente vir à Tua presença para poder Te adorar, não somente para poder glorificar o Teu nome, mas também, ó Deus da glória, para podermos saber ouvir aquilo que o Senhor quer que nós façamos na oração. Que o Senhor possa se revelar nos nossos corações, também nos momentos de intimidade que tivermos contigo, Senhor. Pai, vem abençoar cada estimado ouvinte da rádio e também da televisão. Senhor, que nós possamos estar com corações humildes na Tua presença e abertos para recebermos de Ti aquilo que o Senhor quer nos conceder. Pai, vem abençoar a cada um, ó Deus da glória, e glorifica, Senhor, o Teu nome. A todos quanto entrarem na Tua presença, Senhor, usa como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Como o Senhor é o oleiro e nós somos vasos de barro, assim, ó Deus da glória, possas encher-nos através do Teu Espírito e da Tua graça, para em tudo fazermos conforme a Tua vontade, para a Tua honra e glória, assim como Jesus fez. E em nada Te decepcionou. E o Senhor teve a graça e o desejo de dizer para que todos ouvissem de que este é meu Filho amado, em quem o Senhor tem alegria. Assim também nós possamos ser como Teus filhos, como Teus amigos, como aqueles que o Senhor ama e que tem prazer em nós. Pai, que em tudo nós possamos Te obedecer. Senhor, através da oração, Senhor, faz maravilhas nos nossos corações. Pai, transformando os nossos corações na intimidade contigo, Senhor. Queremos, ó Pai da glória, que o Senhor se revele a cada um de nós, Senhor, para que, na verdade, o Teu nome seja glorificado sobre a face da terra e exaltado entre as nações. Pai, muito obrigado por este bom tempo que o Senhor nos concedeu. No nome do Senhor Jesus, assim oro e Te agradeço. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.